Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Oceli Lopes. Olá, Sara Raquel. E hoje, quarta-feira, dia 4 de junho de 2025, vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o primeiro destaque de hoje é para o governo Lula. De acordo com a pesquisa DataQuest, Lula registra avaliação negativa de 43% e positiva de 26%, no pior patamar do mandato. Primeira pesquisa depois do escândalo do INSS mostra nível elevado de crítica e 28% consideram a gestão regular e 3% não sabem. E o presidente enfrenta um campo minado no Congresso e perde controle sobre pacote de reeleição. E o próximo destaque, o Centrão põe em segundo plano a reforma ministerial e indica indiferença sobre cargos para 2026. Petista convoca entrevista coletiva, enaltece o governo, aposta em pacote social e critica bolsonarismo. E ainda nesse mesmo assunto, o Centrão pressiona Mota a romper acordo com o PT para ter controle de emendas no ano eleitoral. Também o próximo destaque é para a Justiça Eleitoral. Lei da ficha limpa chega a 15 anos com o legado sob disputa entre o Judiciário e propostas do Congresso. E sobre o STF, Mendonça retoma julgamento do Marco Civil da Internet com voto mais favorável às Big Techs. E sobre este assunto, o Folha de São Paulo, em seu podcast, traz a seguinte análise: o que está em jogo no julgamento do STF sobre as redes. E o próximo destaque é sobre a guerra comercial. Os Estados Unidos dobram as tarifas sobre aço para 50% e o Brasil será afetado. O país é o segundo maior fornecedor ao mercado americano e Trump diz que a alta é necessária. Já neste carrossel de imagens, temos aqui a primeira foto que vai falar sobre um caso de difamação contra colégio. Polícia investiga cartazes em São Paulo que ligam Mackenzie a Ku Klux Klan. É um grupo de supremacistas brancos racistas. E imagens surgem um mês após denúncia de que uma aluna teria sido alvo de racismo. Já nesta imagem da editoria internacional, o presidente toma posse lá na Coreia do Sul com promessa de união. Lee busca deixar para trás os conflitos políticos que paralisaram o país asiático por 6 meses. E aqui nós temos um destaque no litoral paulista. Ubatuba proíbe tendas e barracas e limita tamanho de guarda-sol. Medida, segundo o parlamentar, visa melhorar a segurança e acessibilidade na orla. E o próximo destaque, falando ainda da política, bolsonaristas se animam com a saída de Zambelli à Europa, mas apontam risco em voluntarismo. E Lindenberg pede ao STF que Bolsonaro use tornozeleira para evitar uma fuga. Ministro do TSE torna Luciano Hang e mais 2 pessoas inelegíveis até o ano de 2028. E o próximo destaque desta quarta-feira é para a editoria de economia. Empresas devem começar a usar Pix automático aos poucos. E veja também como vai funcionar em 11 firmas. E lá em São Paulo, o prefeito Nunes quer que os responsáveis pelas escolas privatizadas em São Paulo contratem próprios professores. E o Tribunal de Contas do município de São Paulo cobra explicações do governo sobre concessão destas instituições. E o próximo destaque, o Portugal virou uma prisão a céu aberto e todos estão em pânico, diz líder de órgão de imigrantes. O governo vai notificar 34 mil estrangeiros, dos quais 5 mil são brasileiros, para deixar o país. E na seleção brasileira, Carlo Ancelotti é capaz de desmontar problemas, afirma Falcão, que já foi colega de time do treinador. O ex-jogador diz ver no italiano as qualidades necessárias para fazer sucesso com a seleção brasileira. Da editoria internacional, Estou Sem Chão.
afirma o pai de estudante brasileiro de 18 anos detido pela imigração nos Estados Unidos. E ainda falando sobre o governo Trump, Donald Trump quer expulsar menina mexicana que precisa de tratamento nos Estados Unidos. E na seção Pare para Ler, eu tenho vergonha de usar o banheiro no trabalho. E agora? Muitas pessoas passam por isso. Se você é uma delas, veja algumas dicas para escapar da inconveniência, que incluem também cortar o café. E nos especiais de quarta é sobre vida pública. Menos de 1,5% dos municípios brasileiros aplicam cotas raciais em vagas de concursos públicos. E no Casa Folha, Martin Sorrell, que criou a maior agência publicitária do mundo, vai estrear curso na Casa Folha. Já no caderno Todas, sobre trabalho, trabalhadoras domésticas estão cronicamente cansadas e sofrem precarização no trabalho, diz um estudo. E ainda neste mesmo caderno, temos aqui um caso de violência. E-mail com ameaças é enviado a deputadas estaduais lá de São Paulo. Já na editoria de economia, as lições do domínio da China nas indústrias manufatureiras. País investe em baterias de sódio. E no Congresso Nacional, o governo adia pagamento de IOF sobre os depósitos acima de 50 mil em VGBL para o dia 25 de junho. Também temos aqui um destaque para o mercado imobiliário. Quinto Andar encerra contratos de aluguel com garantia para as imobiliárias que fazem revenda. Companhia anuncia reestruturação de setor. Cerca de 45 mil acordos vão ser encerrados. Indecisão sobre meio de tarifar o transporte de gás natural para as termoelétricas emperra leilão. Certame foi cancelado no início de abril, após agentes questionarem premissas na Justiça. E sobre Previdência, consulta aos descontos do INSS vira o principal atendimento nos Correios em Belo Horizonte. Após filas, postos registraram queda na procura por aposentados e pensionistas na terça-feira, dia 3. E na política nós temos uma chamada: cassação esquece. Isso quem disse foi o chefe de conselho na Lesp, que analisará a denúncia contra Lucas Bove, do partido PL. Delegado Olim não vê clima para cassação de deputado por episódio de violência doméstica. No caderno de equilíbrio desta quarta-feira, o Folha de São Paulo nos traz aqui um tema sobre pets. Foi por amor que decidimos deixar nossa cachorrinha partir. Ao abordar o dilema de prolongar a vida dos pets, especialistas alertam para limites éticos. E ainda neste mesmo caderno, remédio não hormonal é opção para mulheres que sofrem com ondas de calor na menopausa. Já no caderno de cotidiano, temos aqui o caso de envenenamento. Suspeita de ter envenenado o bolo diz que morte de Ana Luísa, de 17 anos, lhe provocou um arrependimento. Ela me abraçou, afirma pai de jovem envenenada sobre a suspeita desse crime. Operação cumpre 17 mandatos contra quadrilha de agiotas lá em Minas Gerais e também em São Paulo. E a Polícia Civil de São Paulo manda e-mail com foto de suspeito para a vítima fazer reconhecimento. Já na seção Folha Estudantes, mudança na redação da FUVEST mobiliza abaixo assinado de estudantes cobrando a explicação dessa mudança. Na editoria internacional, nós temos 2 destaques. O primeiro é para a Venezuela. Fugimos por debaixo de seus narizes, diz opositor de Maduro resgatado de embaixada. E o opositor é o Pedro. Ele ficou asilado por 412 dias na sede diplomática administrada pelo Brasil. E o segundo destaque, generalizar que ONU não funciona é jogar fora bebê com água, afirma a diretora da Unesco. Gabriela Ramos critica a polarização sobre IA e defende maior eficácia da organização. E no caderno de saúde, a Universidade de São Paulo quer ampliar Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto com 400 novos leitos de emergência.
a universidade anuncia compra de terreno que atualmente abriga 2 hospitais por 281 milhões de reais. E no caderno de ciência, japonesa iSpace tenta pela segunda vez pousar na Lua. Essa aterrissagem está prevista para quinta-feira. E até hoje, somente empresas americanas conseguiram o feito. E por último, no caderno de cultura, temos aqui 3 chamadas. A primeira é uma crítica de Sérgio Alpendre. O filme Bailarina é divertido, mas não mantém padrão dos outros filmes da franquia John Wick. E o segundo é sobre as artes plásticas. Mostra de Lygia Clark, na Alemanha, coroa a expansão da obra da artista na Europa. E por fim, na sessão sobre multitela, o Owen Wilson e Steven Soderbergh, o que ver na TV e no streaming nesta quarta-feira. E antes de passarmos para o Oceli com a apresentação da capa do Estado de São Paulo, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu tô sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos tratar do tema: é possível combater a corrupção? E para esse tema, conosco aqui no estúdio está o Fernando Veras, professor da Universidade de Fortaleza, e o professor Tiago Andrade, professor da Unicristos. Aguardo todos a meu dia, convido para esse debate que é extremamente interessante e atual. Na capa do jornal Estado de São Paulo, desta quarta-feira, dia 4, nós temos como destaque o almoço ontem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os presidentes da Câmara Federal e do Senado. E aqui a foto é do ministro Fernando Haddad, cuja legenda diz: Haddad, durante evento em Brasília, ministro participou de almoço com Lula, Geraldo Alckmin, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Hugo Mota, presidente da Câmara. A chamada para esta foto diz o seguinte: alternativas ao aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Haddad vê alinhamento com a cúpula do Congresso, Câmara e Senado, e agora vai buscar o apoio dos líderes das bancadas partidárias. Ministro disse que governo e presidentes da Câmara e do Senado acertaram parâmetros das alternativas e medidas serão anunciadas após reunião de Haddad com os líderes partidários, porque ontem à noite Lula não participa, porque ontem à noite Lula viajou para a França. Disse Haddad nessa entrevista coletiva, depois do almoço de ontem: o governo está tendo esse cuidado todo, porque dependemos dos votos do Congresso. Mas a manchete do jornal, é a matéria escolhida para estampar aqui na capa do Estadão, é sobre a situação da deputada federal
Carla Zambelli, que é casada aqui com o secretário de Segurança Pública do município de Caucaia, aqui vizinho a Fortaleza. Diz assim a manchete e o texto: duplamente processada, condenada pelo STF, Supremo Tribunal Federal, a deputada federal Carla Zambelli deixa o país. A PGR, Procuradoria-Geral da República, pede prisão da deputada. A deputada federal Carla Zambelli, ela que é do Partido Liberal de São Paulo, afirmou que deixou o Brasil para morar na Europa, onde possui cidadania italiana. Como exemplo do que poderá fazer, ela mencionou a articulação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, também do PL de São Paulo, que está morando nos Estados Unidos. Há 17 dias, Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de cadeia, em regime inicialmente fechado. E foi condenada também à perda do mandato pela invasão aos sistemas online do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A Procuradoria-Geral da República, PGR, pediu ontem ao STF a prisão preventiva da deputada. Zambelli também é ré em outra ação, por perseguir com uma pistola na mão um homem na véspera do segundo turno das eleições de 2022. Sobre esse assunto, tem uma matéria correlata dizendo o seguinte: Lula defende o ministro Alexandre de Moraes de ação terrorista. O presidente disse que o Brasil vai defender o ministro e o STF de ações do governo dos Estados Unidos e criticou a atuação do deputado federal licenciado do mandato, Eduardo Bolsonaro, que está com a família nos Estados Unidos. Uma matéria sobre o serviço funerário em São Paulo. A ação de empresas intermediárias chega a triplicar o custo de um enterro em São Paulo. Empresas atuam paralelamente às 4 empresas concessionárias dos serviços legalmente registradas na Prefeitura. A associação que reúne as empresas do setor estima que essas agências irregulares, essas funerárias irregulares, ou fora da concessão municipal, atuem em até 2.000 óbitos por mês, 20% do total de óbitos por mês em São Paulo. Por um sepultamento que custa em média R$ 1.500, um salário mínimo, essas empresas intermediárias cobram até R$ 4.800 por um funeral, por um enterro. No caderno de cultura, que é o C2 do Estadão, temos uma matéria sobre cinema. Binoche, faxineira entre dois mundos. Na área internacional, guerra em Gaza, Israel abre fogo em entrega de comida e mata 27, diz o Hamas. Ex-juiz da Lava Jato, daquela operação Lava Jato, o Marcelo Bretas, o CNJ ontem, Conselho Nacional de Justiça, aplicou como punição ao juiz
a aposentadoria dele compulsória. Essa é a punição dele. Ele vai deixar de atuar como juiz, vai para a aposentadoria. Essa decisão foi tomada ontem na sessão do Conselho Nacional de Justiça. E por último, uma matéria sobre Summit Mobilidade, o desafio das metrópoles em transportes. Sabe o que é que nós temos na capa do jornal O Globo? No alto da capa do jornal O Globo desta quarta-feira, temos aqui um destaque do caderno especial, Vinhos de Portugal. Guia mostra os destaques do evento que chega ao Jockey Clube do Rio na sexta-feira. E a manchete é na área da economia, que vai falar sobre o ajuste fiscal. Haddad e cúpula do Congresso vão buscar votos para aprovar pacote. Com aval de Lula, Alcolumbre e Mota, Fazenda prepara medidas estruturantes para levar aos líderes partidários domingo. Ao lado dos chefes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, após almoço com o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que houve um alinhamento muito grande com a cúpula do parlamento em torno de medidas estruturantes. Entre elas, pode estar a revisão de benefícios tributários e do Fundeb. O pacote, esperado inicialmente para ontem, diante da crise do IOF, será apresentado aos líderes partidários no domingo. Abre aspas. Estamos tendo esse cuidado todo porque nós dependemos dos votos do Congresso. Fecha aspas, afirmou Haddad, defendido por Lula mais cedo. Não acho que houve erro no IOF. No afã de dar uma resposta à sociedade, ele apresentou uma proposta, disse Lula. E ainda falando sobre essa área da política, Carla Zambelli deixa o país e PGR pede prisão. A deputada Carla Zambelli, do partido PL de São Paulo, condenada a 10 anos de reclusão pelo STF, anunciou que deverá ir para a Itália, onde é cidadã. Segundo ela, lá eu sou intocável. Supremo decidirá pedido de prisão preventiva. E ainda falando da política brasileira, Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil para lamber as botas do Trump, diz Lula. Em entrevista, o presidente chamou de ataque terrorista a articulação do deputado por punição a Alexandre de Moraes. Ele jogou a fraude do INSS no colo do antecessor e reconheceu que o governo pode cometer erros quando não dialoga com o Congresso. E ainda é chamada de capa, o CNJ obriga juiz Marcelo Bretas a se aposentar por excessos na Lava Jato. Por unanimidade, o Conselho considerou que houve práticas de autoritarismo e anseio por protagonismo na atuação do magistrado, titular da Lava Jato na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Ele já estava afastado desde 2023. Já na editoria internacional, os Estados Unidos dobram taxa sobre o aço para 50%. E a indústria brasileira será afetada. A tarifa, também aplicada ao alumínio, entrou em vigor à meia-noite, menos para o Reino Unido. Siderúrgicas brasileiras são o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos. E o próximo destaque é sobre pagamento mais fácil. Pix automático será lançado hoje. E o próximo destaque, novo Código Civil prevê união homoafetiva e divórcio unilateral. Texto no Senado também equipara a união estável ao casamento, amplia conceito de família e torna facultativa a separação de bens acima dos 70 anos de idade. Guarda Municipal Armada é aprovada em primeira votação. Projeto defendido por pais segue para comissões e depois volta para nova votação no plenário da Câmara Municipal, lá no Rio de Janeiro. E o jornal O Globo também nos traz uma entrevista com o patologista Paulo Saldiva. Ele vai tratar aqui de um assunto sobre o prejuízo à saúde das mudanças climáticas. O patologista compara cidades a bebês e advoga que é preciso pôr o preço da perda de saúde nas políticas ambientais. Já na editoria do Rio de Janeiro, nós temos aqui esta imagem em destaque: libertação e ode ao crime.
O cantor Oruan, este que está na imagem em destaque, que inclusive é filho do Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, salta sobre ônibus e atiça centenas de pessoas que foram comemorar a soltura do MC Pose do Rodo, na porta de Bangu 3, onde ele esteve preso desde o dia 29, investigado por ligação com tráfico de drogas. Agentes usaram bomba de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. E no mesmo dia, a esposa do funkeiro foi alvo de operação que apura lavagem de dinheiro para o próprio Comando Vermelho. E por último, nós também temos aqui alguns destaques do segundo caderno. Primeiro, Chico Buarque faz cirurgia. O compositor passou por procedimento para aliviar pressão intracraniana. Nota publicada em seu perfil diz que ele deve ter alta até amanhã. E Marta Batalha escreve: literatura do Brasil é sucesso na Eslováquia. E por último, nós temos aqui uma homenagem. MPB tira o chapéu para Chitãozinho e Chororó. Com um tributo à dupla sertaneja, Prêmio da Música Brasileira reúne hoje no Teatro Municipal nomes como João Bosco, Lenine e Vanessa da Mata. Entre os duetos, Fábio Júnior cantará com Agnes Nunes. Adoro eles, diz o cantor. E nesta imagem temos aqui a seguinte legenda: Chitãozinho e Chororó passaram de dupla sertaneja a pop stars, diz Zélia Ducan, que fez o roteiro do show. E antes de passarmos para o Oceli com os destaques do Correio Brasiliense, nós faremos aqui um rápido intervalo. Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos tratar do tema: é possível combater a corrupção? E para esse tema, conosco aqui nos estúdios está o Fernando Veras, professor da Universidade de Fortaleza, e o professor Tiago Andrade, professor da Unicristos. Aguardo todos a meu dia, convido para esse debate que é extremamente interessante e atual. Na capa do Correio Brasiliense, a manchete de hoje é a seguinte: exame confirma um caso de gripe aviária no zoológico de Brasília. Ave irerê, espécie de marreco, encontrada morta na semana passada, tinha o vírus da doença, da gripe aviária. O animal não pertencia ao plantel do parque. A interdição do zoológico de Brasília para visitação pública continua até o dia 12 de junho. Logo abaixo, nós temos como destaque também uma homenagem que o Correio Brasiliense faz ao artista que é do Piauí, mas fez carreira em Brasília. É o Francisco Galeno, que foi encontrado morto. O Mundo de Galeno, artista que foi encontrado morto na segunda-feira no Piauí, é lembrado por curadores, historiadores e admiradores pelo trabalho sensível e colorido que conta histórias simples do povo que vive nos recantos do país. Francisco Galeno deixou a sua marca na capital do Brasil com uma das suas principais obras na igrejinha da quadra 308 da Asa Sul. E aqui o painel de dentro da igrejinha, da capela, com as cores e a arte de Francisco Galeno. Na área de política, a chamada é para a situação da Carla Zambelli, que fugiu do Brasil, e agora a Procuradoria-Geral da República está pedindo que o STF, o Supremo Tribunal Federal, mande prender Carla Zambelli, condenada pelo STF a 10 anos de prisão por um plano de invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça,
A deputada federal Carla Zambelli, de São Paulo, deve ter o nome incluído na lista da Interpol. Nome incluído como foragida da justiça. A parlamentar anunciou ontem, através das redes sociais, que já deixou o Brasil há alguns dias e não disse aonde estava e deve morar na Europa, especialmente na Itália, onde ela tem cidadania italiana. Mas atualmente ela está nos Estados Unidos e Zambelli deve ter fugido pela Argentina, de carro. Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, vai ouvir o senador Mourão, ex-presidente da República, sobre o contato que ele teve na véspera de um depoimento, uma ligação telefônica que ele recebeu do ex-presidente Bolsonaro. Outra matéria na área de política. Mulheres em destaque na agenda do BRICS, que está acontecendo esta semana lá no Congresso Nacional. Lula defende o ministro Fernando Haddad e entra pessoalmente nas negociações aí na crise do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras. O presidente ontem convocou entrevista coletiva de imprensa, onde abordou vários temas e confirmou as negociações para tentar frear as críticas ao aumento do imposto sobre operações financeiras. O chefe do Palácio do Planalto elogiou a atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, neste caso aí do IOF, e se reuniu com líderes do Congresso, que é o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Mas uma ação concreta sobre a crise só sairá na próxima semana, porque ficou acordado na reunião de ontem que primeiro o Fernando Haddad vai se sentar com os líderes das bancadas partidárias no Congresso para explicar as novas alternativas de conseguir dinheiro, né, para cobrir o déficit orçamentário. Na área internacional, palestinos mortos ao buscarem comida. Tanques israelenses abrem fogo contra a multidão a 500 metros daquele centro de ajuda em Rafah, no sul da faixa de Gaza. E a multidão, todo mundo com a vasilha na mão, esperando um pouco de comida. A ONU classifica o incidente como inaceitável. E segundo o Hamas, ontem, nesse tiroteio, 27 pessoas morreram baleadas. Governo confirma reajuste salarial. O aumento de servidores do Executivo Nacional será escalonado até o ano de 2027, explicou a ministra da Gestão, Esther Dweck. A lei que reestrutura carreiras foi sancionada pelo presidente Lula, depois de aprovada no Congresso Nacional. Na área de cultura, a matéria é com Viviane Batidão. O Pará é Pop, convidada para cantar na Conferência Mundial do Clima, no novembro próximo. Viviane Batidão festeja o seu sucesso nacional, após 20 anos de carreira. No futebol, para confundir a linha do Equador, a seleção brasileira
de futebol masculino, desembarcou ontem em Guayaquil com a escalação escondida no bolso do técnico Carlos Ancelotti. O Correio Brasiliense, nessa matéria, mostra que as receitas do italiano para vencer o jogo na estreia contra o Equador vão do Sistema Diamante, é o nome que ele dá, e Sistema Árvore de Natal. Os esquemas táticos fizeram sucesso nos trabalhos do Ancelotti, lá quando ele treinou o Milan, quando ele treinou o Chelsea e quando ele treinou o Real Madrid. E vai usar esse esquema agora no jogo contra o Equador. Em sessão de cinema, COB lança Programa Olímpico de Patrocínio. E o COB é o Comitê Olímpico Brasileiro. Sucesso na Esplanada, Esplanada dos Ministérios. Ao podcast CB.Poder, o presidente da FEComércio do Distrito Federal, o José Aparecido Freire, revelou que a Casa de Chá, instalada na Praça dos Três Poderes, lá no Plano Piloto, em Brasília, administrada pelo SENAC, recebeu 143 mil visitantes em 11 meses. Menos de um ano, 143 mil turistas foram lá tomar café ou chá. Imunoterapia traz esperança. É a chamada de capa do caderno Saúde, que está encartado no jornal Correio Brasiliense desta quarta-feira. Autoataque eficiente contra o câncer. É a matéria. E por último, o projeto Faixa Azul para um corredor só para motos lá em Brasília, no Distrito Federal, tramita a passos lentos. Antes de passar para a colega Sara mostrar a capa do jornal O Povo, jornal cearense O Povo, vamos fazer um pequeno intervalo. Todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos tratar do tema É possível combater a corrupção? E para esse tema, conosco aqui nos estúdios está o Fernando Veras, professor da Universidade de Fortaleza, e o professor Tiago Andrade, professor da Unicristos. Aguardo todos a meu dia, convido para esse debate que é extremamente interessante e atual. No alto da capa do jornal cearense O Povo desta quarta, temos aqui uma reportagem em destaque. Justiça Climática e a COP30. Desafios e oportunidades para pequenos negócios. Já a manchete é sobre o caso que aconteceu lá em Santa Quitéria. Facção teria recebido R$1,5 milhão para interferir nas eleições. Conforme o Ministério Público do Estado do Ceará, o valor foi entregue por servidores municipais que teriam transportado o montante em um carro que partiu aqui do estado. O Comando Vermelho ameaçou eleitores, comprou votos e tentou incendiar o cartórios. Traficante chamado 12 teria fornecido drogas e armas para a região norte. Já em cidades, nós temos aqui esta imagem que vai falar sobre a redução do fluxo na via. Quarto anel viário receberá uma nova alça para veículos de grande porte em conexão com a BR-116. A obra deverá ser entregue em até 180 dias após a publicação da ordem de serviço. E na política em destaque de hoje, Roberto Cláudio vai para a União Brasil e afunila cenário para 2026. O ex-prefeito de Fortaleza espera concorrer ao governo do estado mais uma vez. E no caderno Vida e Arte,
Dinheiro e Cultura, o legado da política nacional Aldir Blanc no Ceará. E por último, também temos aqui um destaque para a economia. Alternativas à IOF serão entregues ao Congresso na próxima semana. E neste momento nós faremos aqui um rápido intervalo. E na sequência, Oceli apresentando a capa do Valor Econômico. Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos tratar do tema É possível combater a corrupção? E para esse tema, conosco aqui no estúdio está o Fernando Veras, professor da Universidade de Fortaleza, e o professor Tiago Andrade, professor da Unicristos. Aguardo todos a meu dia, convido para esse debate que é extremamente interessante e atual. Na capa do jornal Valor Econômico desta quarta-feira, dia 4, nós temos 3 chamadas no alto da página. Câmbio. Reduzir risco importa mais para o real do que juro alto, diz Pablo Goldenberg, da empresa BlackRock. Fusão de frigoríficos. Área técnica do CAD sugere aprovação sem restrições da fusão das empresas Marfrig e BRF. Meio ambiente. País produz soja em áreas desmatadas recentemente na Mata Atlântica. Quem diz isso é Guedes Pinto, nessa entrevista ao Valor Econômico. A chamada é para uma pesquisa, é para uma investigação que os jornalistas do Valor Econômico fizeram para saber que pacote é esse que o governo apresentou ontem a Davi Alcolumbre e ao Hugo Mota em alternativa ao aumento do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras, que os bancos foram para cima dos deputados e não deixaram que o decreto do presidente Lula prosperasse. Diz assim a manchete: pacote de opções ao IOF, ao Imposto sobre Operações Financeiras, inclui mudanças no Fundeb e a revisão na lista de benefícios tributários, isenções fiscais. Diz assim o texto: o pacote de alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, estudado pela equipe econômica do governo federal, inclui mudanças para conter o crescimento dos gastos com o Fundeb, que é Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Esse nome todo é para a sigla Fundeb. E também uma alternativa é uma ampla revisão dos benefícios tributários, segundo apurou aqui a redação do jornal Valor Econômico. As propostas foram apresentadas ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, e na mesma reunião estava também o vice-presidente e ministro da Indústria, o Geraldo Alckmin. As medidas, porém, não foram anunciadas oficialmente. O plano passará antes pelo crivo dos líderes partidários no Congresso, o que ocorrerá no domingo. Abre aspas. Há o compromisso de não anunciar antes
de uma reunião com os líderes em respeito ao Congresso, que é quem vai dar encaminhamento final. Fecha aspas, afirmou Fernando Haddad em entrevista coletiva na saída do almoço. O governo passou a agir com mais cuidado porque a elevação do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras, operações bancárias, anunciada há 2 semanas para ajudar no cumprimento da meta fiscal, causou forte reação no Congresso. Por quê? Porque os bancos foram para cima dos deputados e senadores. E os bancos são os maiores financiadores das campanhas políticas. Mais cedo, Fernando Haddad havia dito que as medidas seriam enviadas à Constituição através de uma PEC, proposta de emenda constitucional, um projeto de lei amplo e ainda uma possível medida provisória, essa de iniciativa do governo federal, sobre questões tópicas que precisariam de solução imediata. A alteração constitucional seria para tratar de mudanças no Fundeb. O plano é travar o percentual de complementação da União do governo federal ao Fundeb, elevado pelo Congresso durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, sem uma medida de compensação, o que impacta nas contas do governo federal. A regra aumentou a complementação de 10% para 12%, isso feito em 2021, com acréscimo gradual, ano a ano. Hoje, essa contrapartida do governo federal no Fundeb está em 21% e a previsão é subir para 23% no próximo ano de 2026. Também está na mesa de negociação uma revisão ampla dos benefícios tributários, uma prioridade do Ministério da Fazenda, que defende o fim de alguns desses incentivos. A pasta, quer dizer, o Ministério da Fazenda, identificou que essas medidas podem fazer com que o governo tenha uma renúncia de arrecadação de 800 bilhões de reais somente neste ano de 2025, com as renúncias fiscais, com as renúncias de impostos, bem acima dos 544 bilhões de reais estimados no projeto de lei orçamentário deste ano. A previsão com esse tipo de renúncia fiscal era de 544 bilhões, mas o Ministério da Fazenda diz que vai ultrapassar, vai bater os 800 milhões que o governo deixa de arrecadar com as isenções fiscais. Agora, uma chamada de capa sobre o tarifaço do Donald Trump, porque a partir de hoje, tarifa dos Estados Unidos de 50% começa a vigorar sobre o aço e o alumínio que chegam nos Estados Unidos. Assim que entra, o aço e o alumínio já é taxado em 50%. As tarifas americanas de 50% sobre o aço e sobre o alumínio importados entrarão em vigor nesta quarta-feira, dia 4. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem uma ordem executiva intensificando sua guerra comercial global. As novas tarifas dobram os impostos existentes sobre o setor, de 25%, introduzidos no início deste ano.
As taxas não se aplicarão imediatamente aos países do Reino Unido, que em maio firmou um pacto comercial com os Estados Unidos. Trump disse que as tarifas são necessárias para evitar dumping por parte dos estrangeiros, o que ameaça a segurança econômica nacional. Exportador de aço e de alumínio, o Brasil é afetado diretamente pela medida. Para a Associação Brasileira do Alumínio, a decisão amplia incertezas e reforça a necessidade de defesa comercial e visão de longo prazo para reposicionar o país nas cadeias comerciais globais. A ação anti-roubo pode se tornar problema para as redes de varejo, para os supermercados, por exemplo. O uso de diferentes estratégias para coibir os roubos e os furtos de produtos em lojas pode acabar afetando as vendas, algo especialmente preocupante diante da expectativa de desaceleração do consumo. O excesso de proteção em mercadorias, para que elas não sejam roubadas ou furtadas dentro de lojas, de departamentos como Americanas, dentro de supermercados, essas mercadorias mais visadas, a gente entra no supermercado, está lá os protetores solares produto dentro de uma caixinha e com cadeado. Para, se a pessoa sair da loja, tem um sensor que apita. Então, essa medida cria o risco de desestimular o consumidor. Segundo varejistas, não é possível quantificar a desistência dos clientes quando se deparam com barreiras desenvolvidas para limitar os crimes de furto e de roubo dentro das lojas. Mas admitem o aumento de questionamentos nessas medidas nas redes sociais, assim como o possível efeito negativo nas métricas que medem a satisfação dos consumidores. Abre aspas para citar uma frase de Marcelo Pimentel, o presidente do GPA. Ele diz: o medo de perder produtos não pode ser maior do que a necessidade de o varejista vender, porque aí a equação não fecha. Chamada na área internacional, o bilionário Elon Musk chama o projeto fiscal do amigo dele, Donald Trump, de abominação nojenta. O bilionário Elon Musk, ex-integrante do governo de Donald Trump, voltou ontem a criticar duramente o projeto de lei defendido pelo presidente do ISEA sobre corte de impostos e aumento de gastos, classificando-o como abominação nojenta. Isso ele disse em publicação na rede social dele, o X, o ex-Twitter. Segundo Elon Musk, o projeto vai aumentar absurdamente o já gigantesco déficit orçamentário do ISEA. Ele completou dizendo que aqueles que votaram a favor da proposta deveriam se envergonhar. Disse Elon Musk: vocês sabem que erraram, fecha aspas. A condenação do magnata da tecnologia o coloca contra o presidente em um momento crítico, já que Trump está pessoalmente envolvido no esforço para convencer parlamentares republicanos
que resistem em aprovar a proposta. O Valor Econômico traz uma entrevista com o Francisco Gomes Neto, ele que trabalha na Embraer. Aliás, ele é o presidente, trabalha e é o presidente da empresa. Ele está numa expectativa de vender 500 aeronaves nos próximos 20 anos para a Índia. E ele está muito otimista com isso. E por último, chamada de capa aqui do Valor Econômico, é a situação da deputada federal Carla Zambelli, deputada federal de São Paulo. Zambelli foge do país e a PGR pede a prisão preventiva dela. Agora, nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo desta quarta-feira, temos o seguinte texto na coluna do Estadão. Ministros do STF apostam em extradição de Carla Zambelli após deputada deixar o país. Os ministros do STF, ouvidos pela coluna do jornal, apostam na extradição da deputada Carla Zambelli após ela deixar o país ontem, dias depois de ser condenada a 10 anos de cadeia por invasão ao sistema do CNJ. A Procuradoria-Geral da República já solicitou à Corte a prisão preventiva da parlamentar por tentativa de fuga para não cumprir a pena. Se o pedido for aceito, o nome da bolsonarista pode ser incluído na lista de procurados da Interpol. E nesse caso, é possível pedir por vias diplomáticas para ela ser extraditada. Aliados de Zambelli dizem que ela não pisa mais em território nacional. O Brasil, contudo, tem tratados de extradição com uma série de países europeus, incluindo a Itália. E a deputada afirma que tem passaporte italiano e vai se instalar na Europa. E mesmo fora do país, Zambelli continua pedindo Pix a apoiadores aqui no Brasil. Além de solicitar dinheiro em postagens nas redes sociais, a deputada também colocou os dados bancários na descrição de seus perfis. Não me abandone, ajude com o que puder. Meu CPF está aqui abaixo, disse em vídeo recente. E ontem ela afirmou que vai pedir licença não remunerada da Câmara. E entre 2019 e 2025, Zambelli gastou R$ 152 mil da conta parlamentar para bancar viagens ao Ceará, onde vive o marido Coronel Aginaldo, que foi comandante da Força Nacional no governo Bolsonaro. Procurados, os dois não responderam. E a maior despesa anual de Zambelli com as viagens para o Ceará, usando a cota parlamentar, foi em 2024, quando o valor chegou a R$ 41,3 mil. E naquele ano, Aginaldo foi candidato à Prefeitura de Caucaia e ficou em último lugar. E ainda nesta mesma página temos aqui a próxima nota. Os Correios planejam economizar R$1 bilhão por ano com plano de desligamento voluntário. A medida é uma tentativa de reduzir o número de funcionários e enfrentar o crescente prejuízo bilionário nas contas da estatal. O PDV fica aberto até 28 de julho e ainda pode ser prorrogado novamente. E até o momento, a empresa prevê ter garantido para o segundo semestre uma economia de 780 milhões anuais, com provável desligamento de 3,7 mil empregados. O prejuízo no primeiro trimestre deste ano foi de 1,7 bilhão, pior marca desde o ano de 2017. E em 2024, o rombo foi de 2,6 bilhões de reais. E a nota continua dizendo que o governo federal vai concentrar nas agências dos Correios o recebimento de reclamações de aposentados do INSS vítimas de descontos indevidos. O uso de agências bancárias da Caixa chegou a ser cogitado para o mutirão, mas foi descartado. Já nas páginas de editoriais, temos aqui o primeiro texto, em julgamento à liberdade de expressão. Mais do que julgar a suposta inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, o Supremo irá redefinir a partir de hoje os limites de um direito fundamental dos brasileiros.
Na mesma página, o poder de polícia à torto e à direito. Senadores aprovam PEC que inclui até agentes de trânsito no sistema de segurança pública, sem discutir treinamento adequado e respeito às competências dos demais policiais. Já na editoria de política, primeira matéria, sobre poderes, Zambelli deixa o país após ser condenada no Supremo. PGR pede prisão preventiva. Sentenciada a 10 anos de reclusão em regime inicial fechado pela invasão ao sistema do CNJ, deputada diz que residirá na Europa e vai reproduzir a atuação de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E aqui nós temos uma fala em destaque da Carla Zambelli, dizendo o seguinte: eles vão tentar me prender na Itália, mas eu não temo, porque sou cidadã italiana e lá eu sou intocável, a não ser que a justiça italiana me prenda. Não há o que possam fazer para me extraditar. E a próxima matéria: coronel da PM de São Paulo deverá voltar à Câmara. A deputada federal Carla Zambelli anunciou que vai pedir licença parlamentar não remunerada por tempo indeterminado para morar na Europa. Caso o pedido exceda ao prazo de 120 dias, ela será substituída na Câmara dos Deputados pelo ex-parlamentar, o coronel Tadeu, que pertence ao partido PL de São Paulo. Tadeu, que é coronel da Polícia Militar lá de São Paulo, foi deputado entre 2018 e 2022 e acabou não conseguindo os votos necessários para renovar o seu mandato. Ele é suplente do PL no estado. Tadeu atuou como defensor do ex-presidente Bolsonaro na Câmara e foi à tribuna do plenário na Casa discursar contra o PT e o presidente Lula após a eleição presidencial do ano de 2022. E em 2019, ele rasgou um cartaz em uma exposição sobre o racismo na Câmara na véspera do Dia da Consciência Negra. Já a próxima matéria é sobre diplomacia. Lula chama a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos de terrorista. O presidente afirma ainda que o governo planeja defender Alexandre de Moraes e o Supremo de ações da gestão de Donald Trump. E a próxima matéria é sobre a ação penal do golpe. Vídeos dos depoimentos mostram momentos de tensão na oitiva de Moraes com testemunhas. Magistrado repreendeu o ex-comandante do Exército e disse que não aceitava ser censurado pelo ex-ministro Aldo Rebelo. E o ministro Alexandre de Moraes suprimiu fala de Gonê no depoimento de Rebelo, quando o PGR disse que fez uma cagada. E ainda no caderno de política, sobre partidos políticos. Crítica à corte de gastos marca debate no PT. E Edinho vira alvo. Encontro de candidatos à presidência da legenda expõe divisões internas. E ex-prefeito de Araraquara é o favorito na disputa. E as eleições que vão renovar o comando do PT, com voto dos filiados, ocorrerão em 6 de julho. E sobre o judiciário, CNJ afasta definitivamente da carreira Bretas, ex-juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro. Colegiado aposentou o magistrado de forma compulsória. A medida é a mais severa da lei da magistratura, mas proventos permanecem. Já na editoria internacional, a primeira matéria desta quarta-feira é sobre crise humanitária. Israel abre fogo durante a entrega de comida. Hamas diz que 27 pessoas morreram. O exército israelense alega que atirou em quem avançou contra suas tropas e defende o uso de corredor de distribuição para que grupo terrorista não roube e revenda os alimentos. E na Europa, ultradireita se retira de coalizão e derruba governo da Holanda. Ucrânia ataca a ponte da Crimeia com explosivo detonado debaixo d'água. Para ucranianos, a estrutura é alvo militar legítimo por ser usado como artéria logística pelas tropas russas. Já no caderno de Metrópole, ação de agentes não oficiais em São Paulo triplica custo de enterros. A associação estima que 1/5 dos sepultamentos não é feito pelas concessionárias. A prefeitura cita 42 autuações.
A atuação é tão conhecida entre operadores do mercado que é chamada de quinto bloco informalmente. E sobre este mesmo assunto, especialistas pedem mais fiscalização e mais informação. Perdizes, Sé e Pinheiros são líderes em furto. Vila Mariana tem assalto. Alta de crime no centro expandido chama a atenção. E SSP se diz empenhada no combate a todas as modalidades de crime lá em São Paulo. E sobre um caso de violência, adolescente envia bolo envenenado e mata jovem em Itapecerica. E um caso que aconteceu lá em Interlagos, homem é achado morto em obra no autódromo. Mais de 5.000 brasileiros terão 20 dias para deixar Portugal ou ser detidos. Eles integram um grupo que manifestou interesse em permanecer no país até junho de 2024, mas teve o pedido negado. E quem quer morar no país por mais de 90 dias deve ter visto específico para o perfil e o objetivo. Já no caderno de esportes sobre eliminatórias da Copa, Marquinhos enxerga ambições renovadas com Ancelotti na seleção brasileira. Campeão europeu no último sábado com Paris Saint-Germain, zagueiro acredita que o histórico vencedor do novo técnico ajudará o Brasil a sair de um momento de crise. E Carlo Ancelotti pode mudar esquema de equipe. O atacante Rafinha, falando agora sobre uma suspensão. O atacante Rafinha do Barcelona levou o segundo cartão amarelo contra a Argentina e está fora. E sobre o Corinthians, organizadas invadem Parque São Jorge em protesto contra a crise. Como nós podemos ver aqui nesta imagem, torcedores colocaram correntes e cadeados no local e estenderam faixa com os dizeres: luto, fechado por má administração. E os torcedores querem a mudança de estatuto e que sócios torcedores tenham direito ao voto. E aqui, por último, ainda na editoria de esportes, nós temos aqui uma boa história. Campeões do PSG vão dividir prêmio com funcionários. Cerca de 700 colaboradores do clube francês terão direito à parte do bônus. Nessa imagem nós podemos ver o momento da vitória, que o título inédito para o clube veio com goleada sobre a Inter de Milão. Já na editoria de Economia e Negócios, temos aqui a matéria sobre tributos. Haddad diz que tem alinhamento com o Congresso sobre medidas fiscais. Em reunião que teve a participação de Lula e dos presidentes da Câmara e do Senado, o ministro da Fazenda discute propostas alternativas ao decreto que aumentou o IOF. E Lula nega erro de Haddad sobre IOF, mas admite alternativas. O presidente atribui medida à afã do ministro em fazer um reparo nas contas do governo e dar uma resposta à sociedade. A próxima matéria, ainda sobre economia. O governo prorroga para 25 de junho cobranças sobre Previdência VGBL, que é vida gerador de benefício livre. Produção industrial sobe 0,1% em abril. No ano, alta acumulada é de 1,4%. E o resultado veio abaixo das previsões de analistas, de alta de 0,5%. 13 dos 25 ramos pesquisados tiveram elevação de atividade. E, por último, desemprego é ponto fraco da China na guerra comercial com Trump. Desaceleração crônica do setor imobiliário e desocupação de jovens tornam o país asiático mais vulnerável à taxação dos Estados Unidos. E antes de passar para o Oceli com as páginas internas do jornal O Globo, nós faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos tratar do tema: é possível combater a corrupção? E para esse tema, conosco aqui nos estúdios está o Fernando Veras, professor da Universidade de Fortaleza, e o professor Tiago Andrade, professor da Unicristos. Aguardo todos a meio-dia
Convido para esse debate que é extremamente interessante e atual. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Nas páginas internas do jornal Globo, desta quarta-feira, dia 4 de junho, na página de opinião, nós temos 2 editoriais. O primeiro, é essencial rever o efeito do salário mínimo na Previdência, sem alterar mecanismo que leva à explosão de gastos. Qualquer plano de ajuste fiscal será insuficiente, diz e defende o jornal O Globo. Segundo editorial, é para um assunto internacional. Ataque ucraniano à Rússia reflete a transformação da tecnologia bélica, tecnologia de guerra. Enxame de drones de plástico foi capaz de deteriorar a temida frota de bombardeiros nucleares russo. Nesse ataque, 42 aeronaves da Rússia foram destruídas ou avariadas. Nas páginas de política, a primeira matéria é sobre Carla Zambelli, viagem na mira. Condenada pelo STF a 10 anos de prisão, Zambelli deixa o país e a Procuradoria-Geral da República pede prisão e a inclusão do nome dela na lista da Interpol como foragida da Justiça. É que a Carla Zambelli, condenada a 10 anos de prisão pelo STF, a deputada federal de São Paulo indicou nas redes sociais que permanecerá na Itália, onde também possui cidadania, além da cidadania brasileira. Aqui, o Jornal Globo traz aqui perguntas e respostas sobre a situação, como é que fica. Qual é a situação jurídica de Carla Zambelli? A parlamentar estava proibida de deixar o Brasil? O que embasou o pedido de prisão preventiva da PRF, Procuradoria da República? Carla Zambelli é considerada foragida? A Câmara Federal precisa ser avisada se o pedido de prisão feito pela PGR for aceito pelo ministro Alexandre de Moraes? Precisa avisar a Câmara Federal? Quanto tempo a deputada pode ficar licenciada do cargo? No mínimo, são 120 dias. Ou para tratar de interesse particular, ou para tratar de assuntos de saúde. E como ela está dizendo que foi inicialmente para o exterior para tratar da saúde, pode ser que ela entre com um pedido de licença do mandato para tratar da saúde. Ainda nas páginas de política, Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal ouvir o senador Mourão sobre um telefonema. Ex-vice-presidente da República disse a Portal que foi procurado por Bolsonaro antes de depor no STF e que ouviu pedido de Bolsonaro para reforçar as autoridades que ele, Mourão,
nunca tinha ouvido falar em golpe. Divulgou vídeos de audiências com testemunhas do inquérito do dia 8 de janeiro de 2023. Nessas imagens são da sessão em que o ex-comandante do Exército Freire Gomes, no alto aqui à esquerda, esse aqui, foi ouvido, observado por Bolsonaro, que está com a camisa amarela, aqui, ó, aqui abaixo. Ó. Todos esses daqui estavam participando dessa sessão online da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Essa sessão aconteceu dia 21 de maio. Só veio à tona porque ontem ela estava em sigilo e ontem o ministro Alexandre de Moraes liberou o sigilo e ontem à noite quase todas as emissoras de televisão estavam postando esse vídeo com todos os depoimentos colhidos no dia 21 de maio, lá na primeira turma do STF. Essa outra foto também é uma foto do YouTube, onde está publicada a sessão. Tarcísio disse que Bolsonaro jamais falou em golpe. E o ex-ministro Rebelo provocou Moraes e foi ameaçado de prisão. Portanto, hoje já todo mundo pode acessar no YouTube do STF e ver e ouvir os depoimentos feitos no dia 21 de maio que estavam sob sigilo e agora não está mais. Outra matéria sobre política. Com apoios e fogo, amigo, família Bolsonaro vive corrida interna. Uma disputa interna, quem vai ser candidato a quê nas eleições do próximo ano. Em outubro do próximo ano, teremos eleições para presidente da República, 2 vagas de senador, deputado federal, governador e deputados estaduais. Lideranças do partido do Centrão consideram o senador Flávio Bolsonaro mais político e menos radical que o irmão deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal de São Paulo e está morando com a família, tirou licença do mandato, está morando com a família nos Estados Unidos. E o Flávio Bolsonaro, segundo aqui a matéria, trabalha contra uma possível candidatura da não é madrasta dele, né, que a mãe dele está viva, mas a esposa do Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, que quer ser candidata ou à presidência da República, ou ela vai ser candidata a senadora por Brasília. Aqui a foto. Primeiro aqui é o Flávio, o do meio é o Eduardo, que está nos Estados Unidos, morando lá, e aqui a Michele. Ao contrário de Eduardo, o Flávio, o senador, não admite a possibilidade de concorrer à presidência da República. O Eduardo, sim, admite. Michele teria o apoio do presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, para ser candidata à presidência da República. Outra matéria sobre política. E agora o Jornal Globo deu aqui uma página inteira para a entrevista coletiva de ontem, no início da tarde, do Lula. Uma entrevista coletiva lá no Palácio do Planalto. A manchete: Lula ataca o deputado federal Eduardo Bolsonaro e volta a defender regra para as redes sociais. A regulamentação das redes sociais aqui no Brasil. O presidente também citou os Estados Unidos sobre possível
sanção, possível punição a Alexandre de Moraes. Disse ele, não podem ficar se intrometendo na vida do outro. Aqui do outro é do outro país, disse Lula. Lula, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o presidente voltou a defender regulação das redes sociais e chamou Eduardo Bolsonaro de lambe-botas de Trump. Ele disse que Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para lamber as botas do Donald Trump. Aqui nós temos na página embaixo uma análise escrita pelo Sérgio Roxo. O título da análise dele: Presidente tenta pintar quadro otimista às vésperas de nova pesquisa de popularidade. E aqui nesta foto, aqui no olhar pensativo, a mão aqui na boca, esse aqui é o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o publicitário Sidônio Pereira, acompanha as declarações de Lula ontem na entrevista coletiva. O Sidônio trabalhou na campanha de Lula, na última campanha presidencial de 2022, e recentemente foi nomeado secretário de Comunicação da Presidência da República. Ainda na editoria de política, Planalto ignorou propostas de ajuste no projeto de lei do licenciamento ambiental. Texto com mudanças foi apresentado por relatores, a Casa Civil e a liderança do PT no Senado. Meio Ambiente não foi ouvido. A pasta do Meio Ambiente da ministra Marina Silva não foi ouvida. Não opinou. Marina, contrária ao projeto de lei do licenciamento ambiental, seu ministério não participou das negociações da contraproposta apresentada por relatores. O que a contraproposta previa e o governo não deu resposta. O governo não deu resposta porque concorda com a exploração de petróleo lá na foz do Rio Amazonas, um projeto também de interesse do senador Davi Alcolumbre, que é da região e é o presidente do Congresso Nacional, e faz todo o lobby, toda a pressão para que o governo como um todo, libere a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. PT, Partido dos Trabalhadores, candidatos à presidência defendem os candidatos à presidência do PT nacional, defendem Cuba e Venezuela. Debate de postulantes ao comando da sigla prioriza o socialismo. Enquanto isso, o governo federal enfrenta crises. Enquanto o governo Lula enfrenta sucessivas crises, como a última do aumento do imposto sobre operações financeiras, reação forte dos bancos contra esse aumento, e também outra crise, as dos descontos indevidos dos aposentados do INSS, o debate dos candidatos à presidência nacional do PT foi marcado na noite de segunda-feira pela defesa dos regimes autoritários de Cuba e de Venezuela e pela tentativa de 3 dos 4 postulantes em radicalizar mais a esquerda e não de centro-esquerda nem centro-direita. Radicalizar, levar o governo mais para os partidos de esquerda. Com a popularidade em baixa, a gestão de Lula foi alvo de críticas em longa discussão teórica sobre a luta de classes. Longe do cotidiano do Palácio do Planalto,
O debate envolveu até opiniões sobre como garantir o futuro do socialismo. Com o favorito, que é o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, na mira de ataques, os demais candidatos recorreram aos jargões clássicos, como a luta anti-imperialista, a anticapitalista, para mobilizar a base petista. Participaram da ofensiva os adversários Romênio Pereira, que é candidato à presidência nacional do PT, além, claro, do favorito, que é o Edinho Silva, que é o candidato do Lula. Estavam também no debate o Rui Falcão, que recentemente esteve aqui em Fortaleza, pedindo voto dos petistas, e também é candidato à presidência nacional do PT, Walter Pomar. Rui Falcão disse que o PT precisa de um presidente que não tergiverse e que tenha posições nítidas sobre esses temas, sob risco de perder a identidade. Disse ainda Rui Falcão: para ser anticapitalista e antiimperialista, nós precisamos reforçar a nossa solidariedade a Cuba, a Venezuela e a todos os povos que lutam contra a opressão e a exploração. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, pune o juiz federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, com a aposentadoria compulsória, obrigado a se aposentar, nem que não queira, é aposentadoria compulsória. Ex-juiz da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro, ele era colega, na época, do Sérgio Moro. O Sérgio Moro lá em Curitiba e ele comandando a Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele enfrentava 3 processos disciplinares junto ao CNJ. E entre os desvios apontados estão conduta abusiva e conduta parcial. Ele não tinha uma conduta isenta, segundo o CNJ. Ele estava afastado do cargo de juiz desde 2023, mas ganhando normalmente o seu salário, sem prejuízo nenhum. Em casa, afastado, sem poder exercer a atividade de juiz e nem de advogar, estava só ganhando o seu dinheiro. Não cabe dessa decisão para aposentá-lo compulsoriamente, quer dizer, tirar ele da carreira jurídica, não cabe recurso ao Conselho. Somente cabe, se a defesa dele quiser, um mandado de segurança ao Pleno do Supremo Tribunal Federal. Ainda sobre Poder Judiciário e agora na área eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro busca coibir influência do crime organizado no voto. O vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o desembargador Cláudio de Melo Tavares, reafirmou o compromisso da Corte no combate à influência do crime organizado nos pleitos eleitorais. A declaração ocorre em reunião com magistrados das 165 zonas eleitorais, cujo objetivo era alinhar diretrizes estratégicas para o aprimoramento dos serviços eleitorais e do julgamento de processos. Disse o desembargador: temos que nos unir e fazer a nossa parte. Não podemos admitir que pessoas infiltradas a serviço do crime organizado tenham candidatura deferida, aprovada, disse Tavares, ao relembrar que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
barrou candidaturas com envolvimento criminoso nas eleições nas eleições municipais de 2024. As decisões foram referendadas posteriormente pelo colegiado do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, isso em grau de recurso. O desembargador Tavares ressaltou também a importância de buscar locais de votação fora da área de risco, de modo que todos possam votar livres de qualquer pressão dos traficantes, garantindo o livre acesso dos eleitores. Abre aspas. Fecha aspas, aliás, essa é a frase do desembargador. Segundo Tavares, é importante ampliar o cadastro biométrico de eleitores e estimular o voto consciente, disse o desembargador Tavares. Existe muita desilusão do eleitor com a política. Temos que resgatar o valor da cidadania na sociedade, lembrando que o peso do voto de cada um é igual. O desembargador informou ainda que um relatório de produtividade será encaminhado ao TSE a cada 3 meses, conforme definido em reunião recente realizada em Brasília pela presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia. Com esta matéria sobre a situação lá no Rio de Janeiro, publicada aqui pelo jornal o Globo, a gente encerra o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 4 de junho, agradecendo a sua audiência, convidando você a acompanhar a programação aqui da nossa TV da Transparência e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.